Janavalabha Givaradari Jaya Gopi Janavalabha Givaradari Yashodanandana Rajajanaranjana Yashodanandana Rajajanaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jayorada Madhava Kunjabihari Jayorada Madhava Kunjabihari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchayva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayan Udiraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus Narayana, a Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, a Srila Vyasadeva, o compilador dos Vedas. Reverências também a Srila Prabhupada, o propagador desse conhecimento. Srila Prabhupada aqui, Jai. Então vamos lá, gente, bom dia. Temos aqui já algumas pessoas se conectando. Reverências, o Jasuidas, o Otávio Daniel, também o Sérgio Azevedo. Temos aqui também no nosso Instagram o Luiz Carlos Baldan Kiuri. Então, hoje temos aqui um verso do terceiro canto. Esse é o terceiro canto, parte 2. E estamos no capítulo 31, que é intitulado Os Movimentos das Entidades Vivas. E eu vou ler o verso número 14, ok? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Eu já fiz a oblação, mas não faz mal fazer de novo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ya Panchabhuta Rachitera Hita Sharire Channo Yatendriya Gunarta Chidapmakoham Tenavikunta Mahimanam Rishintam Enam Vande Param Prakti Purushayo Pumam Sam. Yaha Ken. Panchabhuta, 5 elementos grosseiros. Ratite, feito de. Rahitaha, separada. Sharire, no corpo material. Chanaha, coberto. Ayata, impropriamente. Indriya, sentidos. Guna, qualidade. Artha, objetos. 2 sentidos. Chit, ego. Atmakaha, consistindo em. Aham, eu. Tena, por um corpo material. Avikunta Mahimanam, cujas glórias não podem ser obscurecidas. Rishim, onisciente. Tam, este. Enam, a ele. Vande, ofereço reverências. Param, transcendental. Prakriti, a natureza material. Purushayoho, as entidades vivas. Pumam Sam, a suprema personalidade de Deus. Então, vamos à tradução e depois o significado dados por sua divina graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, que já Srila Prabhupada. Tradução: estou separada do Senhor por estar neste corpo material, que é feito de 5 elementos. E por isso minhas qualidades e sentidos estão sendo mal usados, visto que sou essencialmente espiritual. Porque a suprema personalidade de Deus é transcendental à natureza material e às entidades vivas, porque ele é desprovido de semelhante corpo material e porque é sempre glorioso em suas qualidades espirituais, ofereço-lhe minhas reverências. Jai Srila Prabhupada.
Vamos ao significado de Srila Prabhupada. A diferença entre a entidade viva e a suprema personalidade de Deus é que a entidade viva tem a propensão a sujeitar-se à natureza material, ao passo que a divindade suprema sempre é transcendental à natureza material, bem como as entidades vivas. Assim que a entidade viva é posta na natureza material, seus sentidos e qualidades são poluídos ou designados. Não há possibilidade de que o Senhor Supremo seja corporificado por qualidades materiais ou sentidos materiais, pois ele está acima da influência da natureza material e não é possível que se ponha na escuridão da ignorância como as entidades vivas. Devido a seu pleno conhecimento, ele não é jamais subjugado pela influência da natureza material. A natureza material está sempre sob seu controle e por isso não é possível que a natureza material controle a suprema personalidade de Deus. Recebi aqui uma informação de que o som está baixo, mas eu já botei no volume mais alto. Deixa eu ver aqui. Está no mais alto possível. Deixa eu ver aqui nas configurações se eu tenho como fazer alguma... Não. Vou fazer aqui um arranjo. Eu estou transmitindo hoje pelo meu laptop, porque pelo meu smartphone, um smartphone que eu tenho, eu estou transmitindo aqui pelo Instagram. Esse smartphone, o outro que eu tenho, ele não está disponibilizando os comentários. Então, por isso, estou fazendo pelo laptop e me veio então essa informação de que o vídeo está com som baixo. Deixa eu tentar melhorar aqui, espera aí um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo... Som... Não tenho aqui... Mas alguém aí está observando o som baixo? Você que acompanha aqui pelo Facebook, ou de Açui, por exemplo, Sérgio Azevedo, se estiverem ainda conectados, para vocês o som está baixo também? Me informe, por favor. Tentar melhorar aqui também a posição do laptop, talvez ele esteja um pouco distante de mim. Às vezes, usando fone de ouvido com microfone pode auxiliar no áudio, né? Mas assim tá baixo? Espera aí. Vou botar aqui um apoio, ficar mais próximo. Ele está falando que está um pouco mais baixo do que o habitual. Eu não consigo ver se no Facebook tem. Então, a impressão é que eu estou longe do microfone, né? Tá, entendi. Vou fazer o seguinte. Bom, aproximei o máximo aqui, vou falar um pouquinho mais alto, para ver se a gente consegue continuar aqui. E que flua, né? Vou arrumar um apoio aqui pro... Só um minutinho, gente.
Bom, vamos lá, tentar continuar aqui. Aqui o Rama Chakra fala no Facebook, está ótimo o som. Bom, vamos continuar, eu vou falar um pouquinho mais alto. Voltando ao ponto aqui do nosso significado, a natureza material está sempre sob seu controle de Krishna, né? E por isso não é possível que a natureza material controle a suprema personalidade de Deus. Uma vez, minhas reverências também, Sérgio Pacheco, uma vez que a entidade viva é muito diminuta, ela tende a deixar-se subjugar pela natureza material. Porém, quando se liberta deste corpo material, que é falso, ela alcança a mesma natureza espiritual que o Senhor Supremo. Nessa altura, não há diferença qualitativa entre ela e o Senhor Supremo, mas por não ser quantitativamente tão poderosa a ponto de jamais cair sob a influência da natureza material, ela é quantitativamente diferente do Senhor. Todo o processo do serviço devocional destina-se a purificar-nos desta contaminação da natureza material e colocar-nos na plataforma espiritual, onde somos qualitativamente iguais à suprema personalidade de Deus. Nos Vedas se diz que a entidade viva é sempre livre, Asangorhi Ayan Purushaha. A entidade viva é liberada. Sua contaminação material é temporária e sua verdadeira posição é a condição liberada. Alcança-se esta liberação através da consciência de Krishna, que começa a partir do ponto da rendição. Portanto, aqui se diz, abre aspas, ofereço minhas respeitosas reverências à pessoa suprema, fecha aspas, encerra o significado de Shila Prabhupada, Ki Jai. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. Ô Jashi, eu tô sem um microfone aqui para fazer essa engenharia agora. Eu vou ter que obter um microfone para poder fazer a transmissão dessa forma. Então, vamos lá. Espero que a gente consiga aqui interagir. Trinta e um 14. Deixa eu repetir aqui o verso, né? Para poder discorrer um pouquinho e contando também com a participação de vocês, tá? Todas as glórias a Shila Prabhupada Ki Jai. Melhorou, boa para a Vioma. Vamos em frente. Ya panchabhuttara chitera hita sharire channo yattendriya gunarta chittatmakoham tenavi kuntamahimannam rishintam menam Vande param prakriti purushayo pumamsam. Vamos que vamos. Estou separado do Senhor por estar neste corpo material que é feito de 5 elementos. E por isso minhas qualidades e sentidos estão sendo mal usados, visto que sou essencialmente espiritual. Porque a suprema personalidade de Deus é transcendental à natureza material e às entidades vivas, porque ele é desprovido de semelhante corpo material e porque é sempre glorioso em suas qualidades espirituais, ofereço-lhe minhas reverências. Então nós temos aqui a entidade viva, que está ali submetida ao processo de desenvolvimento do seu corpo material dentro do útero materno, na sua vida intrauterina. Ela tem uma realização de Krishna, de Deus, devido àquela condição desconfortável, tá?
Então, então, a partir do verso 12, que começa com Janchur Uvacha, que a alma humana diz, é essa realização que a alma tem dentro, ali naquela condição de vida intrauterina, segundo o Srimad Bhagavatam, é uma condição muito desconfortável para a alma espiritual. Então ela tem a realização de que está novamente submetida a tentar fazer bom uso de um mau negócio. Que mau negócio é esse? Nascimento material. Como a gente sabe, os verdadeiros problemas da existência, da vida, melhor dizendo, são nascimento, velhice, doença e morte. Muitas vezes se vê o nascimento como algo glorioso, belo, mas o nascimento é uma condição também bastante tensa para a alma espiritual eterna, que não precisa necessariamente de ficar submetida a esse ciclo de existência material mundana, que a alma é eterna, ela é uma parte integrante de Krishna. Mama eva ansho jiva loke jiva bhuta sanatanaha. Krishna explica, né, que a alma ela é uma parte, parcela integrante de mim, e ela é uma alma jiva bhuta sanatanaha, eterna. Mas por razões de compreensão complexa, não é simples, a alma vai e vem se submeter ao nascimento material. Então esse nascimento por si só, ele já é uma condição nada favorável para a alma espiritual. E o próprio nascimento em si, embora se tente romantizar o processo do parto, mas é muito tenso. É muito sofrimento para a mãe e para o filho que está ali nascendo. Muito sofrimento. Na verdade, a entidade viva na vida intrauterina, conforme o Srimad Bhagavatam menciona, já é uma condição bem adversa. Exatamente por isso, ali naquele momento, a alma ela tem uma realização. Aqui, segundo é explicado por Srila Prabhupada, é lá pelos últimos meses da gestação. Então, a alma ela tem essa realização, ela se dá conta de que ela está novamente submetida ao nascimento mundano, que, portanto, ela ali tem um processo de rendição. E ela pede a Krishna para que a proteja, né? Então aqui esse verso é muito interessante, né? Imagine, né? Ela tem essa realização. Estou separada do Senhor por estar neste corpo material. Porque separada por quê? Porque ela não está dentro do plano do absoluto Antaranga Shakti, sob o controle da energia superior de Krishna. Ela sabe que, aí continuando, estou neste corpo material que é feito de 5 elementos. Então ela está consciente ali de que esse invólucro, que é o corpo material que a gente habita, ele é constituído dos 5 elementos grosseiros: terra, água, fogo, ar e éter. Imagine, né? Ela tem esse insight filosófico. E aí ela fala, e por isso minhas qualidades e sentidos estão sendo mal usados. Por quê? Porque a entidade viva, uma vez corporificada, como a gente sabe, ela apresenta defeitos naturais. O primeiro deles é que os sentidos são imperfeitos. Pronto. Então, consequentemente, ela tende a se iludir, ela tende a iludir os outros e a enganar as pessoas.
às vezes nem exatamente deliberadamente, mas devido às suas convicções baseadas nos seus sentidos. Então, portanto, ela não tem uma compreensão perfeita das coisas como elas são. Existe a forte tendência de a gente estar sempre se enganando em muitas situações. Mesmo a ciência, por exemplo, ela tem muitas afirmações científicas que, ao longo do tempo, elas vão sendo alteradas, vai se mudando a compreensão das coisas. Há um tempo atrás, o carbono 14 era o elemento que se aferia fósseis para poder ter assim a datação de um determinado fóssil. Hoje em dia já se entende que não existe esse elemento, carbono 14, acho que é carbono 14, se eu não me engano, ele não tem essa capacidade. Então, olha só que interessante. Isso tudo por quê? Porque a alma corporificada, ela está submetida a essa condição. Eu já falei aqui algumas vezes sobre essa analogia do mergulhador de alta profundidade que utiliza um escafandro. E com aquele equipamento ele consegue adentrar nas profundezas do oceano. Mas ele fica muito limitado nas suas capacidades de movimento, de visão. O visor está ali, ele está com aquele capacete, um vidro aqui que lhe permite enxergar o fundo do oceano, mas a visão periférica fica muito prejudicada. E mesmo a visão ali de frente também, devido a essa condição que ele está, usando um capacete com um vidro, uma lâmina de vidro. Então, seus movimentos ficam lentos. Então, da mesma forma, a entidade viva, quando ela adentra nas profundezas da existência material, na medida em que ela precisa o uso desse equipamento, que é o corpo material, esse invólucro ou esse escafandro, né, remetendo a essa analogia, ela fica limitada. Seus sentidos são imperfeitos. E, consequentemente, os seus sentidos naturais serão mal utilizados, como se afirma aqui nesse verso. Já realidade na reverências também. Deixa eu ver mais alguém aqui que mandou algum salve. Nosso querido Sérgio Pacheco, que é o nosso querido Sanatana Dharma. Ramachaká, já falei com ele. O resto acho que está todo mundo já. Temos aqui uma turminha aqui também acompanhando pelo nosso Instagram. Então, continuando. E a entidade viva, a outra linha fala, visto que sou essencialmente espiritual. Interessante, né? Essa compreensão da entidade viva. Isso é muito difícil. Por que é difícil? Porque uma vez corporificados, o corpo ele demanda muitas coisas para a entidade viva. A gente precisa se alimentar pelo menos 2 vezes por dia. 2 a 3 vezes por dia. Tem que cuidar do corpo. O tempo que se dedica à alimentação já é um tempo precioso, mas o corpo precisa da nutrição para poder se manter. Não é verdade? A gente precisa também, temos as necessidades fisiológicas diárias, que são demandas corpóreas também. Precisamos cuidar do corpo no seu asseio, banhos, pelo menos 2 banhos por dia. Na verdade, um devoto se banha 3 vezes por dia, um brahmana, ao acordar, durante o dia, para poder fazer suas atividades, depois à noite, antes de dormir. Aqui o Haridas está dizendo que está assistindo e correndo na esteira da academia, unindo saúde espiritual e física. Mensana em corpore sano, né? Em corpore sano. Mente sã em corpo são. Temos que cuidar do corpo, é importante. Uma vez que estamos nesse mundo,
A gente tem que cuidar do corpo. E é interessante que, normalmente, um transcendentalista, ele é mais cuidadoso do seu corpo do que o materialista, que se identifica com a condição corpórea, acha que eu sou isso aqui, esse corpo, mas, no entanto, se inebria nesse mundo e age, tem condutas que são muito agressivas para o corpo material com o qual ele se identifica. Já o transcendentalista não entende, não, esse é meu corpo, eu sou a alma, mas eu preciso cuidar do meu veículo. Muito bem, Haridarshan. Então, e aqui tem essa questão crucial, né? Que é a diferença da entidade viva em relação à suprema personalidade de Deus, que vem a esse mundo também. Mas como Krishna diz, quando ele vem a esse mundo, os tolos pensam que ele está também submetido às condições da existência material. Mas Krishna, ele é o criador de tudo, ele é a fonte de tudo. Então ele não fica submetido às suas próprias energias. Essa energia material é uma energia de Krishna, é divina também. Daivi Riesha Gunamai é uma energia divina que é constituída dos gunas, os 3 modos da natureza material. Tamaguna, Rajaguna, Satvaguna. Mas nós ficamos submetidos, em razão do que Prabhupada explica no seu significado, que nós nos inebriamos pelos gunas. Eles nos controlam. O termo guna também pode ser traduzido como cordas, cordas que nos atam. E os gunas, as deidades controladoras dos gunas, tem aquela ilustração do Bhagavad Gita das deidades num plano superior com aquelas cordas, aquelas linhas, como que de marionetes. E nós aqui agindo nesse mundo sob a influência de Tamaguna, Rajaguna ou Satvaguna. Mas Krishna não fica submetido a esse controle, porque ele é o criador de tudo. Krishna é sempre transcendental. Inclusive o termo transcendental, ele significa exatamente o quê? Nós superarmos esse obstáculo da influência dos gunas. E essa superação, aqui no final do significado, Prabhupada fala, alcança-se esta liberação, que é essa condição transcendental, esse estado de consciência transcendental. Então, alcança-se esta liberação através da consciência de Krishna, que começa a partir do ponto da rendição. E voltando ao verso que eu acabei de comentar, Daivi Riesha Gunamai Mama Maya Durateya, nessa terceira linha, Krishna explica, né, que Mama Maya, ela é minha energia e é divina. Exatamente por isso, Durateya é muito difícil de ser superada. Manevaje prapadyante mayane tantarantite. Mas aquele evajam prapadyante que se rendeu a mim, Krishna explica, mayane tantarantite, pode facilmente transpô-la. Então o grande segredo é o cultivo da rendição. Agora, para chegar a esse ponto do cultivo da rendição, existe aí uma jornada a ser empreendida. Estudar muito o 2º capítulo da Bhagavad Gita, que é a filosofia de Sankhya Yoga, que discorre exatamente, é um estudo analítico, que demonstra de maneira bastante lúcida o que é espírito, o que é matéria, o que somos nós como almas espirituais eternas e o que é o invólucro, o qual nós nos utilizamos para a experiência mundana. A gente precisa compreender tudo isso. Porque sem entender, então existe um processo. Né? Não é simplesmente, vou me render a Deus. Vou me render a Deus por quê? Porque nós temos o elemento ego falso. Esse elemento ego falso, que ele só é menos sutil do que a própria alma.
Porque tem os 5 elementos grosseiros que são mencionados aqui: terra, água, fogo, ar e éter, e depois vem os elementos que constituem o corpo sutil: mente, inteligência e ego falso. E o ego falso é que é o grande vilão dessa história, porque ele é que faz com que nós fiquemos identificados com a condição mundana, existencial. Aquela condição aham mameti. Aham mameti. Eu e meu. Eu sou esse homem, de uma determinada nacionalidade, de um determinado gênero, de uma determinada raça, de uma determinada ideologia. E tudo que eu tenho é meu, são minhas posses, meus bens. Então, o ego falso é ele que promove todo esse equívoco de compreensão sobre nós mesmos. E faz com que a gente fique agindo na plataforma mundana, cultivando gratificação dos sentidos. Porque nesse plano aqui, os sentidos, eles dão o comando. O prazer sensorial é que dá o comando. E a alma fica subjugada ao comando da mente. Na verdade, quem dá o comando é a mente. Claro, interligada diretamente aos sentidos. Então, essa senso-percepção, através da fricção dos sentidos com os objetos dos sentidos, que é tudo que esse mundão afora tem a oferecer em termos de prazer sensorial, ele torna a mente muito poderosa. Todo prazer que é obtido do contato dos sentidos com os objetos dos sentidos é alocado ali no seio da mente, e a mente, ela dita as regras. Mais prazer, eu quero prazer, eu quero prazer. Mas ela não está cultivando o prazer que vai nutrir a alma. Ela está cultivando o prazer que nutre, que fortalece a mente, a própria mente. E aí a gente fica nesse redemoinho da existência material, dentro dessa areia movediça, submetidos ao samsara, ciclo de nascimentos e morte. Então, uma vez que se desvenda todo esse mistério, aí você vai poder entender que quem é o Salvador, quem é a providência máxima, é Deus. Por favor, Deus, cuida de mim. Aí você vai então desenvolver a consciência de Sharanagati, de entender que nós não somos suficientemente capazes de nos livrar, nem de compreender a natureza desse mundo, a nossa própria natureza espiritual, a existência do plano da realidade, que é o plano do absoluto. O que dizer de desenvolver rendição a Krishna? Então é um processo gradual, e aí está a dica de Srila Prabhupada: a consciência de Krishna é o método que você vai desenvolver. E é interessante que Prabhupada fala que começa a partir do ponto da rendição. Aqui, quando o Prabhupada está falando consciência de Krishna, ele está falando já de Raganuga Bhakti, que é a condição de rendição verdadeira, entrega total a Krishna, que não é a nossa condição. Nossa condição, nós somos sadhana bhaktas. Estamos submetidos a uma disciplina que vai fazendo emergir, suscitando a percepção espiritual. Krishna é muito benevolente, muito misericordioso e compassivo. Então ele nos permite que, mesmo ainda impuros como somos, ainda cheios de inebriamento, ainda num mix de cultivo de prazeres sensoriais e prazer espiritual, a gente vai experimentando, tendo aquele gosto superior. Vishayavini Vartante Niraharasya Derina Raso Varjan Raso Pyasa Arandristani Vartante. Esse verso é muito pertinente, porque ele explica que a entidade viva, ela pode se abster
do cultivo de prazeres mundanos. Ela está ali autocontrolada, está refreando seus impulsos. Mas isso não significa que ela está livre dessa condição mental. A sua mente ela está ali cheia ainda de registros. São samskaras. E aí, qualquer momento, como Arjuna explica para Krishna, somente um dos sentidos pode arrastar a alma, entendeu? E fazer com que ela, enfim, fique subjugada novamente a Maya, ao poder de Maya. Então, ou seja, mesmo que a entidade viva esteja refreando o cultivo do prazer sensorial, a sensação do prazer sensorial está ali depositada no seio da mente. E somente através de um Parandristoni Vartante, Ayanetantarantite, a pessoa vai aí sim obter um gosto superior. E é através desse gosto superior que ela vai realmente estabelecer-se em consciência. Então o Sadhana Bhakti é um método em que gradualmente nós vamos dando passos firmes, uma vez que se siga toda a orientação que Prabhupada nos dá, vamos dando os passos firmes no caminho de Bhakti. Essa Bhakti que Prabhupada se refere, que é Raganuga Bhakti, que é total consciência de Krishna, aonde a pessoa não age mais em razão de estar seguindo uma disciplina, ela internaliza, ela refina os seus sentidos e ela já age espontaneamente para o prazer de Krishna. E todos os seus sentidos, eles são utilizados para darem prazer a Krishna. Ela não está mais ali inebriada buscando o seu próprio prazer, egoisticamente. Então, eu acho que basicamente esse é o ponto filosófico para poder se discorrer. Entender a condição da entidade viva, entender que Krishna jamais fica submetido ao controle de Maya. E sim, esse é um dado bastante importante. O que explica o fato da entidade viva, que está aqui se falando, que a entidade viva, ela em qualidade, ela é igual a Krishna, Satchitananda, né? Mas e por que ela fica submetida ao controle de uma energia que é inferior a ela mesma? Somos almas. É a nossa condição de diminuto, somos partes infinitesimais de Krishna. E a outra questão, que é a mais relevante e importante, é que Maya, através dos modos da natureza material, a natureza material que é uma energia inferior, embora divina, mas ela é inferior. Todo o seu arcabouço está o quê? Agindo em serviço devocional. Ao passo que nós, uma vez corporificados, a gente fica submetido a esse controle de Maya. Por quê? Porque nós não estamos buscando servir Krishna. A gente está tentando obter uma vida separada de Krishna. Estamos vivendo uma vida separada de Krishna. E cultivando essa vida egoísta. Então, portanto, a natureza material, ela suplanta a nossa capacidade. E aí a gente fica ali no colo de Maya, né? Essa que é a realidade. Então, gente, eu conto agora com vocês aí os comentários. Shila Prabhupada aqui, Jai. Sadhana Bhakti significa que da imperfeição surge a perfeição. É isso aí. Muito bom, Haridashtra.
Marcelo Magalhães, por estarmos nesse momento aqui encarnados nesse planeta, devemos sentir culpa ou tudo está sempre dentro de um grande plano divino? O mergulhador com escafandro mergulha nas profundezas do oceano, sempre com alguma missão bem definida. Qual seria, boa Marcelo, qual seria a nossa missão nesse planeta? Muito bom, Marcelo sempre traz assim reflexões bem interessantes, né? Obrigado, Marcelo Magalhães. Então, a gente não deve cultivar nenhum tipo de lamentação. A entidade viva ela deve abrir seus olhos para a realidade, compreender sua condição, o que é esse mundo, quem ela é, o que é a realidade do absoluto, o plano espiritual, como é que é esse mundo, quem é Deus e como é que a gente restabelece nossa... Ademas Alves, bom dia, Ademas, quanto tempo, irmão? Tamo junto, forte abraço, hein? E restabelecer sua conexão com Deus. Então, culpa, lamentação, nenhum tipo de lamentação, porque a culpa, em última análise, é um tipo de lamentação também. A gente tem que passar a ter responsabilidade sobre nós mesmos, entendeu? E entender que todo dia nós temos uma nova oportunidade. Então você vai aprender com os erros passados e fazer com que eles não se repitam mais, né? O que você faz? Não, aquilo aconteceu, não foi correto, deixa eu mudar minha conduta. Então você aprende com os erros, mas não fica se culpando, porque se ficar se culpando, você entra numa seara de lamentação. Ah, eu fiz aquilo, eu não devia ter... Não, esquece, passou, eu vou mudar agora o meu direcionamento, a minha conduta. E você pega o touro pelo chifre, entendeu? E cuida da sua vida. Não incorre mais num erro, entendeu? Tudo bem, errou de novo, ok. Batalha para poder se corrigir. É muito importante isso. Agora, isso só vai acontecer se tiver algum início de rendição a Krishna. E esse início de rendição a Krishna significa se render ao Sadhana Bhakti. Não dá para você auferir resultados espirituais se você não adota uma disciplina espiritual. Entendeu? Isso é fundamental. E qual é a disciplina espiritual? É cantar o Mahamantra Hare Krishna, dentro das suas capacidades. Fazer a meditação mântrica regular, diariamente. Tem que ser diariamente. Entendeu? Não dá para ser de vez em quando. Ah, quando eu estiver assim, inspirado. Não, aí que está o ponto. Você tem que combater a mente. A mente nunca vai estar muito disposta às práticas devocionais. Até que você consiga ali dominar a sua mente para determinadas atividades espirituais, isso leva um tempo. Então tem que ser na base da imposição. Nutrir a inteligência com conhecimento espiritual. Estar sempre ouvindo o Srimad Bhagavatam, lendo a Bhagavad Gita, o Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, a associação com os devotos, debatendo tópicos transcendentais. Dessa maneira você nutre a sua inteligência e torna a sua inteligência o quê? Capaz de exercer um controle da mente. A inteligência é superior à mente, mas ela tem que ter nutrição, porque se ela não tiver a devida nutrição, a mente vai se sobrepor à inteligência. E a inteligência vai ficar trabalhando para os ditames da mente materialmente condicionada. Então, leitura constante das escrituras diariamente. Esse trabalho aqui desenvolvido pela ISKCON Rio, de termos todos os dias a leitura do Srimad Bhagavatam, isso é maravilhoso, entendeu? Ah, mas esse horário eu estou indo para o trabalho, não tem problema, tá ali, fica alocado no Facebook, no nosso YouTube, ISKCON Rio Bhakti Center. As aulas diárias, elas estão ali registradas. Então, para ver uma trouxe um ponto aqui importante, que eu vou falar sobre ele também, está relacionado à questão da culpa, né? Que a culpa não é legal, fica alimentando um sentimento de culpa, tá? Mas então, voltando ao ponto, então a gente precisa o quê? De nutrir a inteligência, adotar as práticas devocionais. Ah, mas os devotos falam que tem que cantar 16 voltas. Não, 16 voltas é para um devoto que
aceita um mestre espiritual, que é aceito pelo mestre espiritual e que se submete a uma cerimônia, um Agnihotra, de uma iniciação Harinama, aí ele vai se comprometer a cantar 16 voltas. Mas não é necessário isso de pronto. A gente pode cantar uma volta diariamente, mas é importante que se estabeleça o quê? Um voto com Krishna. Krishna, eu vou cantar todo dia uma volta e cantar todo dia uma volta. Ah, mas hoje eu posso cantar 2, 3, 4, eu posso cantar 16. Cante 16, mas você fez um voto e aquele voto você não quebra. Você segue esse voto. Então, dessa maneira, você vai satisfazendo Krishna, demonstrando a sua rendição ao processo estabelecido por Krishna, o Sadhana Bhakti, e que nos foi trazido esse legado de Srila Prabhupada. E à medida que você se fortalece, Krishna vai cuidar de você e você vai poder cantar 2 voltas, aumentar para 3 voltas e vai aumentando o seu voto gradualmente. Quem sabe você chega na capacidade de cantar 16 e se submeter a uma iniciação Harinama, por que não? E aí de fato ficar sob o abrigo do Guru Parampara. Entendeu? A iniciação espiritual, ela faz o quê? Que a gente se conecte com o Guru Parampara. Então, Marcelo, é importante, não dá para você querer ter vida espiritual sem seguir um processo espiritual. Existe um método. Então vamos seguir esse método dentro das nossas possibilidades, incrementando ele gradualmente, para que a gente possa se estabelecer, enfim, numa consciência espiritual mais elevada, nutrindo a nossa inteligência. Associação com os devotos, né? Fazendo escolhas boas para aquilo que nos ajuda, nos impulsiona para a vida espiritual, rejeitando aquelas coisas que não são favoráveis. E aí vai indo, né? E aí você vai entender a sua missão, que é o quê? Qual é a verdadeira missão nossa? Estabelecer conexão com Krishna através do serviço devocional. Prático. Serviço amoroso a Deus. Entregar sua vida para Krishna. Krishna, faça de mim o que você quiser. Isso é Sharanagati. E aqui o Bharavyoma trouxe que existe uma... primeiro ele menciona que tem uma lamentação transcendental. É verdade. Tudo que é transcendental, tudo que está emoldurado por filosofia espiritual, devidamente nutrido pela filosofia espiritual, então é benéfico. Então essa lamentação nem é lamentação, na verdade. Ela é uma compreensão da condição. Então, é a lamentação transcendental. Então, em última análise, não é essa lamentação de ficar remoendo ali o passado, que errou, com sentimento de culpa. Não, você está iluminando-se com conhecimento e falando, poxa, eu estou aqui novamente nessa condição, mas sabendo qual é a direção que você vai dar para a sua vida. Adilila Devidasi Hare Krishna, seja bem-vinda. Tá? Então, a lamentação transcendental, na verdade, não é uma lamentação mundana, né? Essa lamentação que fica fazendo a gente ficar ali num baixo astral, ó vida, ó céus, ó azar. Isso não é digno para um devoto, né? Krishna fala no Bhagavad Gita, né, que os sábios não se lamentam nem pelos vivos nem pelos mortos. Entendeu? Então essa lamentação mundana, fora. Agora, essa lamentação que está fazendo uma análise da condição da alma, que está ali corporificada, e isso é transcendental, então nem é lamentação na verdade. É uma reflexão da condição da alma que está ali novamente submetida ao nascimento material. Mas o problema é que depois, quando nasce, aquela realização dentro do ventre, onde é que fica? A gente volta a estar interagindo com esse mundo e as energias desse mundo são muito poderosas. E aí cai no esquecimento novamente a entidade viva, entendeu? Tem essa questão é importante, né? Porque não é porque a gente dentro do ventre teve uma realização, seja de Paramatma, da existência espiritual, da nossa condição de almas, de Krishna, que a gente vai nascer e está tudo certo. Não é fácil não. Mas enfim, o Marcelo, voltando aqui à sua reflexão e a sua indagação, né? A nossa missão é essa, né? A gente tem que de fato estar assim como o mergulhador de alta
profundidade, ele está indo numa missão, a gente tem que saber bem qual é a nossa missão, né? E é restabelecer, através do Sadhana Bhakti, a nossa consciência devocional, nos rendermos a Krishna e servir amorosamente Krishna, né? E sim, o Paravyoma ele fala, né, a lamentação transcendental, exatamente. O arrependimento das atividades passadas. E também aqui tem um outro... É também explicado que o arrependimento é o primeiro passo da rendição. Sim, o arrependimento, segundo os Shastras, as escrituras, a alma, quando ela pratica uma atividade pecaminosa, inapropriada, e ela se arrepende, 50% do karma é aliviado só através do seu arrependimento. Entendeu? Imagine, né? Então, o arrependimento é fundamental, fundamental. Mas você se arrepende, você sabe, puxa, eu fiz aquilo, não devia ter feito, não vou fazer mais. É importante isso, né? Uma aceitação. Por exemplo, no caso de Jaya e Vijaya, que nasceram nesse mundo como demônios, e depois tiveram, aliás, Jaya e Vijaya não, quando eles estiveram no passatempo de Chaitanya Mahaprabhu, que é Jagai Madai. Jagai Madai. Jagai Madai, eles eram muito pecaminosos, né? E aí o Sr. Chaitanya, depois que, salvo engano, Madai agrediu o Sr. Nityananda, então Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, né, o próprio Krishna como Chaitanya Mahaprabhu, foi naquele local onde estavam Jagai e Madai, invocou a sua Sudarshana Chakra e estava ali pronto para... Vishwanatha ia liberar eles, né? Mas primeiro tinha que ter um legado disso daí, que era eles vendo aquela condição na qual eles seriam mortos, eles pedem perdão, né? Salvo engano, Jagai fala, porque Madai é o mais pecaminoso. Mas aí quando ele se dá conta daquilo, ele, não, tudo bem, por favor, eu peço perdão. Mas aí Chaitanya cobra dele, mas você tem que garantir que você não vai voltar a fazer atividades pecaminosas. E aí ele então faz o seu voto. Então não adianta o arrependimento que não é seguido de uma mudança de conduta. Tem que mudar a conduta. Isso é fundamental. Então, Madana Mohanadass, o Márcio Claro, obrigado aí por sua presença. Chegando atrasado, vou assistir mais tarde, desde o começo. Minhas reverências também. Eu até comentei sobre isso, né, que as lives estão sempre publicadas, ficam ali alocadas no Facebook, no próprio Instagram, hoje eu estou transmitindo também pelo Instagram, e lá no nosso YouTube, ISKCON Rio Bhakti Center. Então, aqui o Marcelo Magalhães, lembrei agora do próprio Mahamantra, que deve ser entoado como o choro de uma criança. Exatamente. A gente tem que pedir, Krishna, por favor. Sabe, tem que estar cantando nesse estado de humor. Mas nós temos esse estado de humor? Não temos, mas vamos desenvolvendo. Através da razão, da nutrição da inteligência, da compreensão da nossa condição, a gente estabelece ali a inteligência fortalecida, ela fala, não, eu vou fazer porque é melhor para mim, eu sou uma alma. E aí você, por favor, Krishna, eu preciso cantar o seu santo nome de uma maneira apropriada, evitando as ofensas, sair da condição de nama parada, indo para nama bassa, um canto intermediário e purificando esse canto intermediário para tentar chegar no Sudanama. Precisamos trabalhar isso, precisamos cultivar compreensão sobre as 10 ofensas que devem ser evitadas ao cantar dos santos nomes. É um processo, gente, tem que ter entrega. E sempre pedindo a Krishna, por exemplo, tem dias que eu acordo, minha mente está muito desconectada. E aí eu falo, puxa, cantar japa, vamos lá cantar japa. Aí eu vejo que eu não estou conseguindo muita concentração, então eu coloco Prabhupada de fundo também cantando Mahamantra. E às vezes eu coloco até o Mahamantra escrito e fico um tempo
fazendo a Japamala e ao mesmo tempo, simultaneamente, usando a minha visão, acompanhando a leitura. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Através dessa pressão, daqui a pouco Krishna dá misericórdia e a gente conecta, entendeu? Chega lá na terceira, quarta volta, você já entrou no humor e aquele tamaguna, ou aquele rajaguna, que estava influenciando negativamente a prática devocional, ele é extirpado. Você se livra, entendeu? É impressionante. É impressionante. Mas a gente precisa usar dessa sinceridade, desse empreendimento, entendeu? Eu não sou capaz, Krishna me ajuda. Mas como é que Krishna vai te ajudar? Você usando mecanismos para receber a ajuda de Krishna, né? Como diz assim, me ajuda a eu te ajudar. É assim com Krishna. Krishna tem que ver que a gente está pedindo a ele, Krishna, me ajuda. E ele vai falar, me ajuda a te ajudar. E como é que você ajuda a Krishna a te ajudar? Usando mecanismos, entendeu? Ah, estou desconcentrado, vou cantar assim mesmo, tudo bem. Não, usa mecanismos, né? Como eu mencionei aqui, bota uma ramanta na parede, bota a Prabhupada cantando ao fundo e se concentra e vai, busca, pega a mente, vem cá, vem comigo. Tem que ter um esforço, entendeu? A Bhakti, ela é misericórdia, mas a gente tem que se esforçar para receber a misericórdia. Não vai ser o esforço que vai trazer a misericórdia, mas o esforço vai ajudar você receber a misericórdia de Krishna, entendeu? E receber Bhakti. Não dá para, tá tudo bem, eu canto de qualquer jeito. Não, vamos nos purificar no processo de cantar. O Haridasha falou que eu pulei aqui um comentário dele, eu vou chegar lá, peraí. Aqui o Haridasha, arrependeis, vai e não peques mais. Deve ter sido esse, né, Haridasha? Já ia chegar lá. Então, é isso mesmo. Exatamente isso, né? Como eu mencionei o caso de Jagai Madai, Chaitanya só aceitou, claro, mediante o pedido de Nityananda. Chaitanya, por favor, não faça isso. Ó, Goranga, estamos em Kali Yuga, todo mundo é pecaminoso, vai ter que cortar a cabeça de todo mundo, entendeu? Então, Chaitanya fala, mas ele tem que se comprometer, não? Aí ele, Madai vai lá e, não, eu não vou fazer mais. Então, arrependeis, vai e não peques mais. É isso. Não adianta só se arrepender, tá bom? Então tivemos aqui um verso muito legal, né? Esse capítulo, de fato, e os próximos versos, tá? Não percam os próximos capítulos, né? Os próximos versos, vai estar lá no 15, né? A alma humana continua orando, a entidade viva é posta sob a influência da natureza material e continua sua árdua luta pela vida no caminho de repetidos nascimentos e mortes. E aí vai. Amanhã teremos um outro facilitador aqui. Eu fico, assim, agradecido pela participação de vocês, tá bom? Desejando a todos aí. Hoje é o dia de Sexta-feira Santa, não é isso? Claro, a Sexta-feira Santa, ela não é observada dentro do calendário lunar, como são as datas do calendário védico. Então, portanto, o dia, embora se observe, esse dia está relacionado ao nosso Guru Jesus Cristo, não é isso? Domingo de Páscoa está vindo aí, Otávio Daniel, uma excelente... Então, Otávio Daniel mencionando exatamente sobre essa Sexta-feira Santa, né, de Páscoa, né, e Domingo de Páscoa, que para os cristãos é muito importante, para nós também, tem sua relevância. Mas o que eu ia dizer é que o dia não está emoldurado pelo Bava, porque não é eles seguem um calendário gregoriano, né, solar, então, portanto, não tem o Bava, né, a energia do dia, como temos, por exemplo, nas festividades védicas, né, Vaishnavas. Porque o dia do aparecimento de Krishna, o dia do aparecimento de Nityananda, assim vai, de Chaitanya, todas as datas, elas são... A conjunção astral coincide porque é o calendário lunar. Então aquele dia a gente percebe que o dia está carregado de Bhakti, de Bhava, né? Mas de qualquer forma é relevante isso, né? Inclusive porque os cristãos nesse dia, normalmente eles se abstêm de se alimentar de carne, da carne da vaca, né? O que já é um grande começo, não é verdade?
Embora, claro, o ideal é que todos os dias sejam dias santos, né? Sejam sexta-feiras santas e não se coma carne, mas esse aí é outro papo, tá bom? Então, para o Vaishnava, todo dia deve ser considerado sexta-feira santa. Exatamente, acabamos de falar a mesma coisa. Aqui o nosso querido Jai Jabumi, Hare Krishna, reverências, Prabhu. Eita. Então, gente, vou ficando por aqui. Obrigado a participação de todos. Muito bom esse verso dessa leitura de hoje. Gostei muito também porque tivemos aqui uma interação bem legal. Isso é que é o mais importante. Gratidão a todos, né? Agradeço a todos aí a participação. Jai Vrajabhumi, Hare Krishna. Shila Prabhupada aqui, Jai. Fico por aqui. Tem outro comentário, ô Haridarshana? Pera aí. Deixa eu ver outro comentário. As canções em louvor a Radha e Krishna dos Kavirajas são lamentos amorosos transcendentais. Boa! É verdade. Bajahuri Manashi Nandanandana Abhaya Charanara Vindare. Bhaktivinoda Thakura, né? Que ele fala, ó, minha mente, você tá aí vagando, né? Querendo prazer. Entendeu? Boa, Haridashna. Obrigado aí por mais esse componente importante, né? São lamentações transcendentais. Na verdade, conectam, né? Não é aquela lamentação de você ficar ali, ó vida, ó céus, azar, e não tem iniciativa para operar mudança. Né? Você fica ali no redemoinho e não consegue sair do redemoinho, entendeu? Não. É transcendental, é realização espiritual. Então, portanto, é uma lamentação transcendental, essa sim. E a gente deve sempre cantar, buscar essa importância das canções, tá? Dos Kavirajas, né? Esses lamentos amorosos, a gente compreender com profundidade e procurar internalizar esse humor. Claro, é muito difícil, né? Algo assim numa plataforma absolutamente transcendental, mas o processo é esse. A gente vai, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Esse é o ponto, tá bom? Então agora sim, eu acho que tudo certo, né, Haridashana? Esse é de Govinda Dasa Kaviraja. Bajahore Maná? Bom, enfim. Shila Prabhupada aqui, Jai. Obrigado a todos pela participação. Fico por aqui. Haribol.